Nós temos conversado com a igreja há muitos dias, essa é a quinta conversa, sobre adoração, a verdadeira adoração, ou seja, o tema em espírito e em verdade, a essência da adoração. A última conversa que nós falamos com os irmãos na terça-feira, e aí fizemos o culto ao ar livre ali, e demos uma pincelada sobre isso, sobre adorar a Deus. O ser humano nasceu para prestar adoração a Deus. E eu já falando desse significado, já falamos aqui o real significado da adoração, foi a primeira reflexão. Depois nós conversamos a obediência como adoração a Deus, né? E aí nós depois falamos adoração após a queda do culto ao ar livre. Falamos, demos uma pincelada rápida sobre adoração integral ensinada por Jesus. E queremos concluir, é claro que não vai dar para fazer só uma pálida introdução, mas esse aqui eu vou terminar, porque é interessante. Esse eu garanto que eu vou terminar. Eu garanto que vou terminar isso aqui, que é modismo na adoração e no louvor. Repita comigo: modismo na adoração e no louvor. Abra sua Bíblia, sempre o texto básico que estamos usando é João 4, 23 e 24, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Estamos sempre usando esse texto para conversar com os irmãos sobre essa temática. João, Evangelho de João 4, versos 23 e 24. Vou esperar os irmãos para lermos juntos. Quem já achou, diga amém. Leiamos então: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, vivemos uma geração marcada por tendências, né? O que hoje é considerado unção, digamos assim, amanhã já é descartado, né? Há estilos musicais, coreografias, expressões, linguagens e práticas, né? Elas surgem e desaparecem, né? Elas surgem rapidinho e desaparecem rapidinho. Infelizmente, muitos desses modismos têm entrado na igreja e têm transformado. Não se choque por falar aqui nessa noite. Talvez alguém possa discordar de mim, mas não se choque, mas é o ponto de vista que eu tenho observado. E tem transformado o culto em um espetáculo e a adoração em um entretenimento. O modismo tem entrado nas nossas igrejas e tem transformado o culto ao Senhor em um espetáculo e tem transformado a adoração em um entretenimento. Aqui nessa congregação eu já participei de cultos com 2 ou 3 pessoas que eu saí daqui maravilhado, alegre, feliz com o Senhor. Porque a questão, irmão, não é se a igreja, alguém pode pensar, possa usar estilos, inovações, instrumentos da adoração. A questão não é essa. A pergunta-chave é se tudo isso está centrado em Deus, ou se tudo isso está centrado no homem. É claro que a igreja pode usar instrumentos, é claro que a igreja pode lançar mão. A pergunta-chave é se isto está centrado em Deus ou se está centrado no homem. Jesus responde essa questão em João 4. A mulher samaritana discutia o lugar da adoração, onde é que adorava, se no monte, se no templo. E Jesus responde essa questão e revela
a essência da adoração. Porque a verdadeira adoração a Deus, ela não é determinada pela cultura, ou pelos modismos, ou pela vontade humana, mas a verdadeira adoração a Deus é revelada pelas as sagradas Escrituras. Irmão, a adoração a Deus, ela não depende de lugar, mas depende da relação com que o adorador estabelece com Deus. E Jesus, nesse diálogo aqui dele com a mulher samaritana, ele desfaz o discurso entre Jerusalém e o Monte Gerizim, porque o problema nunca foi o lugar da adoração, o problema é como se der, como o coração está prestando esta adoração a Deus. Hoje, muito é discutido na igreja o estilo musical, né? Há igrejas que transformam o culto em verdadeiro, como eu disse, espetáculos, com iluminação, com palco, com fumaça, com coreografias. Mas repito novamente, o erro não está aí, o erro está no eu em quem está entregando a adoração. E Jesus mostra, irmão, que o verdadeiro adorador, ele continua desejoso. Então tal é que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a igreja, ela pode possuir excelentes músicos e ainda assim não possuir verdadeira adoração. Alguém pode até cantar, mas também, às vezes também, com esse cantar não adora a Deus. Porque a adoração não é um momento de vida, a adoração não é um momento de culto, a adoração é um estilo de vida que nós desenvolvemos na presença de Deus. A adoração é um estilo de vida que nós desenvolvemos na presença de Deus. Eu fico mordido, eu conheço muita gente em Bacabal, e eu fico mordido às vezes no Templo Central com alguns grupos que ali se apresentam para manifestar louvor. Eu digo, quem faz essa escala aqui para cantar, com certeza não mora em Bacabal e não conhece. Eu vejo na rua alguns daqueles que estão lá apresentando louvor na segunda-feira. Eu vejo na rua andando seminuas. Aí segunda-feira está lá o pão bonito na frente, se adorando, cantando a Deus, cantando louvor a Deus. Porque a adoração não é um momento, Senhor Vitor. A adoração a Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida. E o louvor, no concernente ao ato do culto, é tão importante quanto a mensagem que é pregada. Porque o louvor prepara o coração. O louvor abre, quebra a barreira, para que a palavra entre e produza resultado. Eu posso dizer que nossos cultos hoje, você vê que está tendo muita cantoria e pouco louvor que agrada a Deus. Pouco louvor que agrada a Deus. Não estou dando uma crítica puritana, pastor, você está sendo puritano. Não se trata disso, mas se trata do elemento chave para que Deus opere. Eu não sou tão crente, não tenho tanto tempo de crente, mas eu assisti culto que quando o louvor era cantado, o Espírito Santo, a gente era batizado, a gente se alegrava, a gente se emocionava. E hoje, cadê? Cadê isso? Nossos cultos hoje, nós não temos, não é só aqui na Efatá, mas no geral, não estou me referindo aqui nessa congregação, no geral não tem. No geral não tem mais, porque muita gente não está louvando a Deus, está preocupado em fazer o seu show. A pergunta hoje é quando termina de cantar: e aí, cantei bem? Como foi? Agradou? Gostou?
artistas, Deus procura adoradores, que adore a Deus na sua simplicidade, que ministre louvor a Deus na sua simplicidade, com a vida consagrada no altar, com a vida diante de Deus, com uma oferta viva a Deus. Às vezes eu ouço aquelas cantoras quando vem para as festas, eu alegria, não, tu está aqui porque tu recebeu um bom cachê, deixa de mentira. Tu veio porque tu recebeu um belo cachê, está com o bolso cheio, e por isso tu veio. Se convidasse, você vem cantar, que eu vou dar sua passagem. Não vinha. Não vinha. É por isso que a minha fé, irmão, ela foi. Olha, quem me discipulou? Uma velhinha de 70 e poucos anos. É por isso que eu sempre peço para vocês louvar a Deus, porque eu fui discipulado ouvindo, sabe quem? Ouvindo Cecília de Souza. Um jovem logo convertido, fui discipulado ouvindo Cecília de Souza. Aquele bolachão, Benil, famoso Benil, né? Diz que Benil. Então quem é discipulado ouvindo Cecília de Souza não aceita qualquer coisa como louvor, não aceita qualquer coisa como adoração a Deus. Aleluia. E nós somos preocupados, sabe por quê? De fazer todas essas coisas? Porque a nossa preocupação hoje é casa cheia. Eu vivi uma época da crise dela. Eu sou bom batista, né? Eu vivi uma época da crise dela que eu e mais outro auxiliar, nós foi tirado de nós a oportunidade de pregar no púlpito. Porque estava em pecado? Não, era homem de Deus, mas segundo a visão daquele dirigente, nós tínhamos uma mensagem dura. Nós tínhamos uma mensagem dura, e que portanto ele não dava, eram 8 auxiliares, ele não dava oportunidade para nós pregar. Ele elegeu um, e era só esse um que pregava, os outros não pregavam, em especial eu e outro obreiro. Porque nós não pregávamos, a nossa mensagem não servia para a igreja, e a igreja estava de cabeça para baixo, assim, virando um desejo, e a pregação dele era só amor. Jesus te ama, vai te levar para o céu. Oh, Jesus te ama, ama, te ama. Mas Jesus é justiça também. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E aí eu era coordenador da EBD, uma das nossas irmãs que era superintendente da escola dominical, que dava aula, percebeu o caso com uma professora que dava aula lá, me procurou. Eu disse, olha, não está assim, acontecendo assim. E aí chamamos o dirigente para notificar o dirigente, para ele tomar providência. E como eu fui considerado boi de piranha, porque era 8 auxiliar, mas não tinha para falar, aí sempre tem aquele peixe, né, irmã Isabela Mata, tem aquele peixe que se acha como boi e vai lá, e usa o peixe velho, boi de piranha, vai lá. E aí eu chamava o dirigente para a reunião para conversar, para dizer que eu estava na igreja, de cabeça para baixo. E uma dessas reuniões foi contado isso para ele, e ele disse assim, não vou mexer nisso aí não, sabe por quê? Porque eu gosto de estar aqui. Se eu for mexer nisso aí, eles vão falar para o pastor Raposo, e no final do ano o pastor me tira daqui. Por Deus que nos alumia, né? Por essa lâmpada que nos alumia. Foi essa que a resposta que esse feliz desse dirigente disse. Não vou mexer porque eu gosto de estar aqui, e vão no final do ano, a família é grande, vamos falar com o pastor Raposo e vão me tirar daqui. Miserável! Cadê o compromisso com a palavra? Cadê o compromisso com a vida santa dos irmãos? Ensinar os crentes a viver em verdade e em adoração a Deus. Então hoje nós estamos preocupados muito com isso, irmão. Casas cheias. Não pode pregar sobre isso aí não. Não prega não, porque agora para ir para o ministério, fizeram uma vasculha na minha vida. Eu sou tão especial que eu passei por 2 sabatinas, os outros passam só por uma, e eu passei por 2. E numa daqui eu não estava, o espírito estava lá dentro, me disse depois qual foi a acusação que foi pesada contra mim.
Porque eu bati na mulher? Não, pois. Não, é porque o irmão, ele é puro. Ele não aceita o erro, ele é puro, então ele não aceita. O problema dele é esse. Não tem outro problema, não, só que é porque ele é puro. Irmão, você passa ser duro com o pecado, eu estou sendo duro com o pecado. Seja meu, seja quem. O que eu estou pregando aqui, o que eu prego aqui nesse público, eu tenho moral para pregar. No dia que eu não tiver moral para pregar aqui nesse público que eu prego, eu deixo de pregar. Eu prego sobre família. De vez em quando eu sou convidado para pregar sobre família. Tem uma congregação que eu sei que é importante de mim. Estamos convidados 6 vezes para estar lá. E aí chega eu pergunto, irmão, rapidinho, você que é minha, você que é minha algo isso aqui, me diga aí, eu tenho moral para pregar com família? Eu posso pregar com família? Ela disse, pode, meu filho, pode pregar sim. Eu amo ouvir suas mensagens. Eu sou assim, a sua fã número 1. Porque eu tenho que dizer, não, você não tem moral para pregar com família, pode dizer que eu tenho que pregar com família. Porque a nossa vida somos chamados para adorar a Deus. Deus não procura artistas, Deus procura adoradores. Que é João 4:3, observe o verbo. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, nesse afã de abraçar, de aceitar, eu tenho um canal, eu nunca gravei aqui, estou gravando agora. Eu tenho um canal que eu posto lá só para gravar minha mensagem, não é para fazer espetáculo, é só para mim depois eu rever. Eu falei no tempo central, eu vindo lá no computador, chegou um dirigente e parou um pouco e ficou assistindo. E disse, irmão, não tem para pregar assim na igreja? Eu prego, irmão. Qual o problema? Qual é o erro dessa mensagem? Ou você tem o nível que estamos vivendo, da própria liderança da igreja, dos próprios líderes, daqueles que foram chamados por Deus para guiar, para orientar, para conduzir o rebanho. Ou a palavra de Deus mudou, ou eu estou errado, a Bíblia mudou, ela não é mais a mesma. Ela mudou, irmã? Se mudou, me digam, por favor. Não, eu acredito que não, ela não mudou, ela é a mesma. Deus que diz, não procura qualquer um para adorá-lo. Quem opta servir a Deus, quem opta ser crente, quem aceita a mensagem do Evangelho, já sabe, já vai sabendo que tem que ter um estilo de vida diferente. Porque senão não há nenhuma mudança. E a Assembleia de Deus, como é conservadora, ainda não sei se eu posso usar essa palavra, ou era conservadora nos costumes, mas que hoje não se vê mais nada disso, porque as vozes se calaram, porque senão as igrejas de parede preta vai levar os membros, então por isso vamos aceitar, para não sair, porque estamos preocupados com casa cheia, estamos preocupados com vozes bonitas, com músicos famosos, com excelentes performances. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Nada disso. Nada disso Ele está preocupado. Ele está preocupado se eu vivo a vida que Ele propôs para mim viver. Aleluia. Ele está preocupado se eu vivo a vida que eu escolhi viver. Igreja, porque quem escolhe viver para Deus tem que viver diferente. Glória a Deus. Aleluia. Ele procura adoradores. Ele não procura artistas que desejam aplausos. Ele não procura artistas que se preocupam com plateias. Não, de maneira nenhuma. Ele se preocupa com a presença do adorador. O verdadeiro adorador se preocupa com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode, quem quer mudar, irmão. Pastor, mas porque minha vizinha que é crente, ela mudou, ela é desse jeito. Não, mas você não é crente nela, você é crente em Cristo. Foi Ele que me chamou, quem me salvou. Aleluia. E nós precisamos estar, digamos assim, com a nossa oferta verdadeira na presença de Deus. Nós precisamos estar com a nossa oferta dia por dia na presença de Deus. Nem toda música, irmão, que emociona, porque hoje nós estamos, qual é o termômetro para dizer, não, sentir arrepio, mas sentir calafrio e tal. Não, nada disso.
Muitas vezes você pode sentir arrepio, pode sentir o que você quer sentir, mas muitas vezes Deus não se agrada disso, né? Porque a verdadeira adoração, ela acontece em espírito. Não significa dizer que como não podemos ter emoções. Sim, devemos ter emoções, porque nós temos corpo, alma e espírito, e as emoções são nossas partes. Nós estamos nos emocionando muitas vezes nos louvores que mexem com a nossa alma, né? Você sabe o que é um louvor, pastor? Quando alguém oferta um louvor, como é que eu sei disso? Quando esse louvor mexe com a tua alma, quando esse louvor, essa mensagem te confronta, porque hoje ninguém quer mais ser confrontado, não, confrontado, ninguém mais hoje quer ser confrontado, e a proposta do Evangelho é confronto. Todo dia Deus me confronta. E vamos lá, está sendo crente mesmo? Tu está me adorando mesmo? Tu está com a vida? Tu está me agradando? Porque, queridos irmãos, a verdadeira adoração, ela parte do interior. No Lago da Pedra eu vivi uma experiência na convenção que eu fui coordenado, autorizado. Eu vivi uma experiência extraordinária. Um cantorzinho, essa é a minha expressão, né? Um cantorzinho, ninguém bichinho, feinho, zarou, ou atravessar, né? Que era vocalista da banda. Olha assim, ninguém dá nada por ele, esse cabinho aí que ele está fazendo bichinho feio, vai cantar, gente. Isso vai cantar. Aí, irmão, eu também sei até hoje, quando esse rapaz cantou, a igreja toda chorou. A igreja toda chorou, o louvor mexeu com a alma. Que o louvor é isso, irmão, tem que mexer com a alma. Se não mexer, não adianta nada. Se não mexer com a alma, não é louvor. É cantoria, como eu já disse aqui, é cantoria. Eu finalizo aqui para celebrar cedo, depois eu termino. Houve uma época no Brasil, não só em Pacapau, mas no Brasil, que a Convenção Geral teve que tomar providência, porque os grupos de coreografia estavam abafando, digamos assim, os cultos estavam virando competição de grupos de coreografia. E aí foi bastante para eliminar, um parecer, pedindo aos líderes que controlassem essa coisa nas congregações. Eu não sou contra grupos de coreografia, não sou de jeito nenhum. Né? Mas teve uma época que os grupos, congregações tinham três, tinha um grupo de coreografia de criança, de senhora e de jovens. E no culto que aqueles grupos de coreografia não se apresentassem, a briga estava comprada. Na hora que o dirigente descesse no púlpito, tinha gente lá embaixo esperando para confrontar. Por que não cantou? Então tinha que cantar os três grupos de coreografia do púlpito. Não sou contra, de maneira nenhuma, é bom, né? Mas temos que dar primazia para a palavra, Romanos 8, se você for ler depois com calma, ele mostra que somente quem possui o Espírito, que é esse tal que pertence a Cristo, que tem o Espírito de Cristo. Porque sem um novo nascimento não existe louvor, sem um novo nascimento não existe adoração. Eu tenho que nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu tenho que nascer de novo para ofertar a Deus o meu louvor e a minha adoração. Porque do contrário será apenas modismo. E a igreja precisa, irmão, pastor, você é um saudosista? Sou. Mas o tempo mudou, pastor, o tempo é outro. Mas a Bíblia é a mesma. Eu sou um saudosista, sim. Temos que atuar, pegar o atual, levar para o presente século e adaptar, então, assim, sem que a Bíblia perca a sua essência, sem que o culto perca a sua essência. Tem dirigente hoje que ele não prega mais não, mas eu vou ter batido nisso. Todo culto tem alguém diferente pregando lá na congregação. Todo culto tem um banner, tem um cartaz de alguém pregando na congregação, mas ele mesmo não prega.
Porque e há pastores também que não pregam mais, porque não estão preocupados em pregar a palavra, estão preocupados em entreter o povo. Vamos chamar a banda tal, vamos chamar a historiografia tal, vamos chamar o pregador tal, e vamos entreter o povo. Vamos lá, vamos jogar bola, vamos. Não, olha, não sou contra, irmão. Chamar, não sou de maneira nenhuma. Depois falar até isso aí, eu quero depois do culto, irmão, rapidinho, ter uma palavra com os irmãos de departamento que dirigem o culto. Quero rapidinho uma palavra rápida, só com os irmãos de departamento que dirigem os cultos. Culto de mocidade, culto de EBD, culto de missão, culto de família. Uma palavra rapidinho que dá para após o culto. Não sou contra convidar, né? Mas temos que pregar essa palavra no público para que a igreja possa se firmar. Igreja que é nascida em movimento, igreja que não tem palavra, igreja pessoa, em pessoas fracas, sem fé, sem coragem, sem emoção, sem vida. Igreja levada por cabeças outras, que não pensa próprio, que não tem seu próprio pensamento, que nunca amadurece, que nunca cresce, que nunca se desenvolve. Por quê, pastor? Porque não foi confrontado. Para ele estar tudo bem, tudo bem. Domingo agora é um pregador diferente, outro pregador diferente, mas que Deus nos guarde e que possamos, irmão Martins, sempre ofertar a Deus louvor, lembrando que louvor é um estilo de vida. Que Deus nos abençoe o seu amor para todos sempre. Você pode levar a sua cabeça? Você me permite eu fazer uma singela e rápida oração por você e por mim que falo aqui, que também sou falho, também tenho defeitos, mas que precisamos crescer juntos na palavra e nos desenvolver e nos amadurecer. Pai, em nome de Jesus, temos falado as 5 mensagens, Senhor, com esta igreja sobre a essência da adoração, em espírito e em verdade. Oh amado Deus, que essas palavras que foram aqui repetidas com a igreja, que elas possam, Senhor, no futuro, no presente, produzir fruto na minha vida, na vida da igreja, que possamos crescer, que possamos ofertar ao Senhor um louvor santo, verdadeiro, que te agrade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vou terminar essa, viu, irmão?